E verdadeiros filhos de Deus são vistos na simplicidade dos seus relacionamentos do cotidiano, diários, não numa encenação exagerada de espiritualidade, que o leva a um ponto que ele é quase semideus, ele é quase semi-idolatrado. Não, ele é homem, como qualquer outro, sendo usado por Deus, porque o Espírito de Deus está sobre a vida dele. Dê glória a Deus forte ao Senhor, pois Ele é santo. Sabe quando um quer parecer mais espiritual que o outro? É uma prepotência espiritual. Tá que nem aqueles dois velhinhos discutindo para ver quem enxergava mais longe. Aí um fala: pô, você está vendo aquela mosca lá no topo do prédio? E outro diz: qual delas? Aquela que está em pé ou que está sentada? É uma prepotência, é um querendo dizer que enxerga melhor que o outro, é um contando mais vantagem que o outro. Diferente, amados, de Moisés, de muitos de nós, Paulo preferia tirar a máscara e se apresentar da forma mais autêntica e mais sincera possível. Ele valorizava muito esse princípio, só não na sua própria vida, mas também na vida daqueles que ele discipulava, na vida daqueles que ele escolhia, na vida daqueles que ele investia. Paulo escolheu Timóteo, gerou Timóteo. Timóteo era um filho na fé muito especial para Paulo. Ele estimou Timóteo acima da média, ele chamava Timóteo de filho. Mas aí você pergunta: o que de especial Paulo viu em Timóteo? O que em Timóteo atraiu tanto a Paulo? Esse foi um discípulo que precisou ser encorajado várias vezes, porque quase largou mão do arado. Precisou ser exortado a não negligenciar os dons, a não deixar ninguém desprezado porque ele era jovem. Não tem nenhum registro histórico de grandes feitos de Timóteo. Por que Paulo considerava tanto Timóteo? O que será que Paulo enxergou nele que produziu essa identificação entre os dois tão grande assim? E sabe qual que é a resposta? Paulo via em Timóteo uma fé sem hipocrisia. Declara em voz alta: fé sem hipocrisia. 2 Timóteo 1,5 ele diz a Timóteo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estou certo de que também habita em ti. Outras versões usam expressões como fé sem fingimento ou fé sincera. Paulo levava a sério, ele valorizava, como nós precisamos valorizar, a transparência, a autenticidade, a honestidade. Ele sabia quão prejudicial a dissimulação podia ser para o reino. Porque quando nós escolhemos usar o véu, quando nós escolhemos nos fechar, quando nós escolhemos dissimular, há resultados nefastos nos aguardando no futuro. O primeiro problema que acontece é que as suas gerações, as gerações geradas por você, os seus discípulos, o seu discipulado, estará comprometido. Diga comigo: discipulado comprometido. Mais alto: discipulado comprometido. Quando você gere, você é responsável por alguém, você transfere para esse alguém muito mais do que aquilo que você fala. Tudo aquilo que você é acaba sendo reproduzido nos seus discípulos. Quando um pai educa um filho, o filho não aprende o que o pai fala, o filho se torna aquilo que o pai é. Você ensina muito mais sendo quem você é do que usando as palavras certas nos momentos certos. Moisés mostrou aqui que num determinado momento ele preferia esconder a sua face ao correr o risco de perceber que o povo entendia que aquele brilho ia embora e precisava ser recarregado e renovado. E algo assustador aí, porque Paulo está dizendo que essa atitude de Moisés foi reproduzida em todas as pessoas que vieram depois dele. Ele está dizendo que os sentidos
daqueles que vieram depois de Moisés, do povo de Israel, estava embotado. Ele estava dizendo que até o dia de hoje, quando esse povo vai ler a antiga aliança, aquele véu ainda permanece. Eles não recebem a revelação de quem é Cristo se o véu não é removido. Ele está dizendo que até hoje, quando Moisés é lido, esse véu está sobre o coração deles, e é por isso que ele só cai quando alguns se convertem ao Senhor. Ele usa a expressão, o mesmo véu de Moisés permanece. Mas que mesmo véu? Será que ele está falando de um pedacinho de pano que cobria o rosto de Moisés lá no deserto? É óbvio que não. Paulo está apontando para a mesma cegueira, para a mesma dissimulação. A palavra revela que aquele fingimento de Moisés, ele passa a operar numa forma de engano espiritual no coração do povo, que se orgulhava de ser discípulo de Moisés. Então esse véu impedia o povo de reconhecer Jesus como o Messias, como o enviado. Tem uma história bonita sobre isso, ela está em João capítulo 9. Um cego de nascença se aproxima de Jesus, querendo a cura, e Jesus, num ato de fé profética, ele cospe no chão, ele faz uma lama com aquela terra, um lodo de saliva e barro, e ele untou com esse lodo os olhos desse cego, e ele disse, vai e se lava no tanque de Siloé. Sabe o que significa Siloé? Siloé significa o enviado, e aqui ele é curado, e depois ele volta para a sua sociedade, para os seus, vendo. Os judeus e os fariseus religiosos, eles questionam aquele cego quanto àquela cura. Eles começam a perguntar, quem te curou? Como é que foi? Qual foi a maneira que ele agiu? E eles polemizaram o fato dele ter sido curado num sábado. Aí eles insistem em questionar o ex-cego com a intenção de desacreditar Jesus. E o cego dizia, mas ele é profeta, ele é pecador, e os religiosos diziam, nós sabemos que ele é pecador, e ele respondia, se ele é pecador ou não é pecador, eu não sei, eu sei que eu era cego, e agora eu vejo, ele me mandou lavar os olhos em Siloé, e Siloé dizia, o enviado. Então aqueles religiosos estavam há séculos, esperando uma manifestação do Messias, e aqui o Messias estava entre eles, curando o enfermo, fazendo o cego enxergar, e ele manda uma mensagem. Quando ele vai contar esse testemunho, ele conta, eu fui curado no poço de Siloé. Siloé é o enviado. Então fariseus, o enviado curou esse homem, ele é o Messias, mas o véu estava lá, a cegueira era tão grande, que eles simplesmente não reconheceram Jesus como o Messias. Por outro lado, amados, nós também aprendemos na Bíblia que uma fé sem fingimento, ela pode ser transmitida de geração em geração. Paulo fala a Timóteo que a avó dele tinha uma fé sincera, que a mãe tinha uma fé sincera e que ele tinha uma fé sincera, e é esse legado que os seus filhos precisam receber de você, é esse legado que as próximas gerações precisam receber de você, é esse legado que o teu filho, que hoje é pequeno e te vê como um herói, vai ter que receber através daquilo que você é. Você forma os seus filhos, você forma os seus filhos espirituais por aquilo que você é, por aquilo que é a sua essência. Esse é o memorial que você está deixando. Por isso a importância de você nessa noite reconhecer que se há algum véu que está encobrindo o seu rosto, reconhecer que ele está aí e que ele precisa cair, porque se esse véu não cair, se esse véu não for retirado, não haverá transformação. Quer aplaudir o Senhor? Aplaude de verdade, pois Ele é Deus. Há um outro sério motivo para você evitar encobrir o seu rosto. Sem desvendar o rosto, não há nenhuma chance de transformação e nenhuma chance de que você experimente o poder de Deus.
porque a glória de Deus só vem quando você remove o véu. Quando Moisés chegava na presença de Deus, ele tinha que remover esse véu, e aí ele era cheio dessa glória, e aí a glória se manifestava. Então, enquanto houver um véu, a glória não se manifesta. A glória só vem quando o véu é removido. Repete em voz alta: a glória só vem quando o véu é removido. O véu hoje pode ser culpado da falta de transformação. O véu hoje pode ser o responsável pela falta de mudanças que você aguarda em sua vida. O véu hoje pode ser responsável por muita coisa travada em seus dias. Enquanto houver véu, não haverá glória. A glória vem quando o véu cai. Se você não tira a máscara, esse poder maravilhoso e transformador e regenerador do Espírito Santo, ele não se manifesta. 2 Coríntios 3,18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Vocês já perceberam que alguém que recebe Jesus em seu coração vive transformações numa intensidade e numa velocidade absurda? Levanta a mão para mim. Isso aconteceu com você? Aquele que vive a sua experiência de novo nascimento, ele numa velocidade assustadora e numa intensidade, ele é transformado. E por que que em algum momento na caminhada o processo de transformação já não é mais o mesmo? Por que que ele começa a se estagnar? E não é que o processo já esteja completo, pelo contrário, mas por que que ele passa a se estagnar? Essa transformação do cristão, com o passar do tempo, começa a perder forças. E uma das razões para isso é que o novo cristão, o início da vida cristã, quando ele se converte logo, ele reconhece todas as áreas da sua vida que precisam de mudança, e na verdade ele se alegra por essa transformação, ele não tem vergonha nenhuma, ele sabe que ele está todo torto, ele até testemunha disso, com alegria. A vida dele é um livro aberto, ele conta o testemunho para quem quiser escutar, ele conta de púlpito: eu era um lixo. Ele aponta todos os erros, ele conta para a avó, ele conta para a mãe, ele assusta a família inteira, ele conta tudo o que fez, porque ele está reconhecendo quem ele era, e aí com toda essa transparência, com toda essa verdade, com toda essa honestidade, ele se abre, e essa ausência de véu o leva a uma transformação veloz, a uma transformação tremenda. Agora, depois de um tempo, quando ele tem algumas vitórias, quando há um reconhecimento de que ele é alguém mais maduro, alguém mais espiritual, a tendência é que ele não seja mais transparente como ele era, é que ele não seja mais sincero quanto às suas falhas como ele era. Igreja, isso sempre foi e sempre será assim. Olha o que aconteceu quando a palavra de Deus foi pregada em Éfeso. Muitos dos que haviam crido, confessando e revelando seus feitos, muitos dos que tinham praticado artes mágicas, ajuntaram seus livros e os queimaram na presença de todos, e calculando o valor deles, acharam que montava 50.000 moedas de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Por quê que a palavra de Deus crescia e prevalecia em Éfeso? Pela mesma razão que ela precisa crescer e prevalecer em sua vida. Não foi só porque a palavra de Deus foi pregada em Éfeso, mas foi porque as pessoas, depois de receberem aquela pregação, elas reconheceram e elas até publicamente confessaram os seus pecados. Houve uma resposta àquela pregação. Amados, cada avivamento na história conta um momento em que pessoas começaram a reconhecer suas fraquezas,
reconheceu o poder do Espírito Santo, e aí o poder do Espírito Santo começou a se manifestar nessas fraquezas. Diga em voz alta, essa é uma regra sem exceção. Repete em voz alta comigo: o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. O poder de Deus só há de se aperfeiçoar quando você reconhecer as suas fraquezas. O poder de Deus não se aperfeiçoa na vida daquele que se acha forte. O poder de Deus não se aperfeiçoa na vida daquele que acha que não precisa mudar. O poder de Deus não se aperfeiçoa na vida daqueles que não reconhecem os seus limites. É uma regra sem exceção. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Sabe quando que Deus opera? Quem está esperando uma operação, uma manifestação de Deus em sua vida. Quem está almejando transformação, quem está com sede de novo, quem está querendo romper, quem está querendo ver mudança, quem está querendo ver essa evolução, esse desenvolvimento, dá um glória forte aí, dê aleluia, clame por Ele, aplauda Ele. Se há um desejo, se há uma sede, se há uma fome, você precisa se abrir, porque o que pode estar impedindo essa resposta dos céus é esse véu.